Os irmãos podem abrir as suas Bíblias aí no texto que foi lido, de Salmo 119, versículos 73 em diante. Salmo 119. Nós vamos continuar nossa série de mensagens do distintivo cristão. Novas criaturas amam a lei de Deus. É uma exposição do Salmo 119 à luz da nova aliança em Cristo Jesus. Essa é a mensagem de número 10. Então, nós já temos visto aí a relação da nova criatura com a lei de Deus. Nós temos visto inúmeros aspectos. Nós temos visto que o fundamento sobre o qual a nova criatura caminha por esse mundo é necessariamente uma estrada fundamentada pela vontade de Deus. Quando a nova criatura caminha por esse mundo em outra estrada, em outros caminhos, ela cairá em armadilhas, ela cairá em perigos, ela encontrará pântanos, ela encontrará tempestades, ela encontrará areia movediça aí para sugá-la. Então, necessariamente, a nova criatura ela caminha por esse mundo, que é o grande vale da sombra da morte, caminha pelo caminho fundamentado pelos blocos da lei de Deus, pela palavra de Deus. Então, quando nós vivenciamos a nossa vida, na nossa vida profissional, vida acadêmica, na vida social como um todo, nós tomamos as nossas decisões olhando para a lei de Deus e vendo como tomá-las, como direcionar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as ações como um todo, a nossa vida como um todo. Então, quando nós nos deparamos com situações em que geralmente nós ficamos com dúvida, porque na maioria das vezes nós não temos, né, nós somos conduzidos por padrões morais já redentivos, né, da palavra de Deus, então muitas coisas já vão meio que automática por causa da nova natureza que nós recebemos. A nossa mente ela é condicionada para novas realidades, como filhos do reino que nós somos. Então, muitas coisas nós já vivenciamos à luz da palavra de Deus. Agora, existem coisas que são mais peculiares, mais sensíveis, mais delicadas, em que nós nos deparamos ali e encontramos algumas dificuldades para tomar decisões. Então, quando nós nos deparamos por esse caminho, é como se nós estivéssemos andando aqui e encontrássemos uma bifurcação aí, e nós precisamos então parar e refletir para ver que direção nós devemos seguir, que corresponde à vontade de Deus. Então, mas necessariamente a nova criatura, ela ama a lei de Deus porque ela encontra na lei de Deus a sua vida, o seu oxigênio. Nós precisamos respirar de acordo com o novo mundo que um dia nós herdaremos. E esse novo mundo, ele é demonstrado para nós pela palavra de Deus, que é a expressão fidedigna da vontade de Deus. Não a sua vontade exaustivamente revelada para nós, mas aquilo que nos foi revelado, nós temos a vontade de Deus expressada de forma fidedigna. Então, os primeiros dois blocos são muito importantes para entender. Do versículo 1 ao versículo 8, nós vemos a compreensão da nova criatura de que o seu caminho é determinado pela lei do Senhor. Não são as suas vontades, não são as suas necessidades, não são as suas motivações, não é o seu projeto de vida. Então, eu tenho um pastor que ele é muito, fala muito, escreve muito e fala muito sobre aconselhamento bíblico. É o Alexandre Mendes, conhecido por Sacha, né, como no meio evangélico é conhecido por Sacha. Eu acho que hoje ele começou uma série de devocionais, bem cedinho, 7 horas da manhã, por acaso eu encontrei e vi ali, e muito interessante o tema dos devocionais dele. O tema é o seguinte, mais ou menos o seguinte:
vivendo para Deus do jeito de Deus. Legal, né? Vivendo para Deus do jeito de Deus. Então, a nova criatura, ela tem essa compreensão muito bem pautada, muito bem fundamentada. Ela morreu para aquilo que ela era. Em todos os sentidos, meus irmãos. Não tem uma ponta de toalha agarrada em nós não estamos segurando um cordão que está ligado à velha criatura, nós não estamos segurando um dedo da velha criatura, uma unha da velha criatura. Nós nascemos de novo. Existe um ensino extremamente redundante para demonstrar o que nós somos, novo. Nós somos a feitura de Deus em Cristo Jesus, criados nele, nós somos encontrados nele. Paulo, em Romanos capítulo 6, mostrando essa realidade do batismo por imersão, mostra que nós fomos sepultados com Cristo Jesus e nós levantamos, assim como Cristo, para uma novidade de vida. Isso é exemplificado, por exemplo, no batismo. Então, nós entendemos que as nossas vontades, elas nos direcionavam para a morte. Então, isso quer dizer, meus irmãos, que nós precisamos aperfeiçoar os sensores do velho homem. Nós precisamos aperfeiçoar os sensores para identificar comportamentos, características do velho homem. São alertas, são holofotes, são placas. Nós precisamos entender. Porque a nova criatura entende que o seu caminho é determinado pela lei do Senhor. Esses dois blocos, do 1 versículo 1 ao 8, do versículo 9 ao 16, ele fundamenta todo o Salmo 119. No segundo bloco, nós aprendemos que o caminho da nova criatura é purificado pela meditação da palavra de Deus. Então, se ela entende que o seu caminho é determinado pela palavra de Deus, então ele precisa meditar nesse caminho, especialmente para tomar as decisões diante das bifurcações, diante das questões difíceis da vida, diante daquelas situações, por exemplo, em que nós não encontramos um versículo único que determina qual comportamento nós devemos ter. É necessário a sabedoria da Escritura. É necessário um apanhado de versículos que mostram um princípio nas Sagradas Escrituras. Então nós precisamos refletir na palavra de Deus, porque se nós não conseguimos fazer isso, nós não temos essa percepção. Porque a palavra de Deus ela não é encaixada no nosso coração. Meditação é isso. É encaixar em cada compartimento, em cada fragmento, em cada lacuna do nosso coração a palavra de Deus. É encharcar a nossa mente e nosso coração da palavra de Deus. Porque quando nós nos deparamos com tais situações, não será um versículo que virá à mente, mas será um princípio, será a sabedoria da palavra viva de Deus, se mostrando viva e eficaz na nossa vida. Então nós precisamos meditar. E o que ele faz a partir do versículo 17 em diante é justamente essa meditação nos seus mais diversos aspectos, especialmente considerando a situação em que ele se encontra. Ele está passando por situações de vergonha, de vexame, está sendo perseguido, está experimentando dores, está experimentando angústia, está experimentando diversos tipos de sofrimento. Por exemplo, na porção de hoje nós veremos mais um aspecto desse sofrimento, que são sofrimentos mais interiores, meus irmãos, que são os sofrimentos mais difíceis de lidar. São os sofrimentos em que somente nós conseguimos enxergar todas as suas raízes, todas as suas ramificações, todos os seus aspectos. É difícil até verbalizar, é difícil descrever, porque nós não conseguimos alcançar a magnitude da complexidade da nossa mente que sofre. E muitas vezes, quando nós colocamos isso para outro, na busca de ajuda, na busca por oração, é verdade, nós corremos às vezes um risco de sermos mal compreendidos justamente pela complexidade desse sofrimento, que são os sofrimentos emocionais, sofrimentos espirituais, sofrimentos psicológicos mesmo, causados pelas aflições desse mundo, pelas aflições dessa carne. É evidente que isso não quer dizer que nós não devemos buscar ajuda, buscar orientação, ainda mais nós devemos buscar.
mas, sobretudo, nós fazemos isso por causa da palavra de Deus que nos conduz. Nós sabemos como fazer isso, meus irmãos. Então, entenda isso. O ponto do sofrimento aqui, do salmista, é um sofrimento, como nós vimos, que tem por finalidade machucar a sua fé, destruir a sua esperança, destruir toda a estrutura de como ele concebe Deus, de como ele concebe a fidelidade dele para com Deus e de Deus para com ele. Por isso que ele fala diversas vezes, em vários blocos, irmãos percebem ele falando, por exemplo, os ímpios se portam assim: eu, porém, medito na tua lei, eu medito na tua palavra, eu guardo os teus preceitos, eu observo os teus mandamentos, sempre fazendo uma antítese, um contraponto daquilo que os perversos fazem porque tem um objetivo, tem uma intenção por trás disso, e são intenções duplas, meus irmãos. Tem uma intenção do maligno, tem uma intenção perversa, mas por trás disso tem o propósito de Deus, guiando atos perversos, atos imorais, atos repugnantes diante da palavra de Deus, como expressão do ser de Deus. Deus, ele governa tudo isso, ele controla tudo isso, e ele tem as suas aflições como instrumentos para fortalecer, para edificar, para conduzir os santos. Imagine que existem nos caminhos da palavra de Deus, nos caminhos da vontade de Deus, existem alguns caminhos mais inclinados, existem subidas mais inclinadas, em que nós precisamos ter os músculos dos nossos pés, das nossas pernas mais fortes para podermos subir essas colinas, essas estradas, esses pontos altos da estrada. Esses momentos de aflições, de luta, de reflexões diante da dor, tende a nos fortalecer para que nós possamos subir essas estradas, subir essas colinas, e assim, evidentemente, como a própria ilustração mostra, nós ficaremos mais perto de Deus. Nós desenvolveremos mais intimidades, mais relacionamentos com Deus. Daí, então, nós entendemos que a maior e melhor atividade que nós desenvolvemos é aquela que nos coloca diante de Deus. É aquela que nos capacita para desenvolver mais relacionamento com Deus, para desenvolver mais dependência de Deus. Nós precisamos trabalhar no dia a dia de tal forma que isso aconteça. Nós precisamos viver a vida com o mundo lá de tal forma que isso aconteça. Nós precisamos estudar de tal forma que isso aconteça. Caso contrário, você perdeu o seu dia. Você jogou o dia fora. Você jogou a sua semana fora. Você jogou o seu mês fora. Por exemplo, você que trabalha e não trabalha assim, no final do mês você vai contabilizar o que você ganhou. E você será tentado a pensar que você ganhou alguma coisa se aquele mês não foi um mês que tributou honra e glória a Deus, se não foi um mês que serviu para lhe deixar mais perto de Deus, você perdeu o seu mês, você não ganhou nada. Você só perdeu. Você perdeu algo que você não poderá recuperar. E nós só temos essa percepção, meus irmãos, quando a palavra de Deus está arraigada na nossa mente, no nosso coração, em todo o nosso ser, a ponto de exalar os vários aspectos de uma vida piedosa. Nós precisamos compreender isso. Nós temos que compreender plenamente de que é impossível a nova criatura não ter um relacionamento vital com a palavra de Deus. É impossível isso. Nós veremos inúmeras deformidades na vida se essa não for a realidade. Então, a pergunta para a nossa reflexão hoje é a mesma que nós temos feito. Nessa porção do Salmo número 119, o que nós aprendemos sobre a nova criatura e a sua relação com a lei de Deus? Ela, a nova criatura, encara as aflições como oportunidades de testemunho. Versículo 73 ao versículo 80. Esse é o tema da nossa mensagem. A nova criatura encara as aflições como oportunidades de testemunho. E essa reflexão, facilmente os irmãos perceberam aí, a reflexão dessa porção aqui, ela segue o desenvolvimento da reflexão da porção anterior, que também fala das aflições. A mensagem
anterior foi que a nova criatura ela absorve as aflições como instrumentos do Senhor para o bem dos santos. Agora, seguindo a mesma temática, nós vemos outro aspecto aqui do propósito de Deus nas aflições. Esse instrumento de Deus, que é a aflição, que é a dor, tem outros aspectos, outros propósitos. Então, a percepção da nova criatura aqui sobre as aflições, reforçando aquilo que ele já afirmou no bloco anterior, é de que as aflições elas fazem parte do plano soberano e fiel de Deus para a sua vida. Olha como ele aplica aqui a ideia de soberania de Deus, de controle de Deus sobre todas as coisas. De que não somente Deus sustenta pássaros, árvores, nuvens, mares, Ele mesmo, mas tudo aquilo que acontece com Ele, independente dos instrumentos pelos quais aconteça. Os perversos, ímpios, imorais. Isso não quer dizer que aquilo que acontece não está debaixo da soberana vontade de Deus. E ele vai realçar, especialmente nesse bloco, essa característica de fidelidade pactual. Olha como é interessante. Ele faz isso para lhe dar esperança, para reforçar a sua esperança. Ele tem com Deus um pacto. E é inquebrável. Esse pacto que ele tem com Deus é inquebrável. Não é fundamentado nos seus sacrifícios. Não é condicionado à sua devoção, mas é condicionada unicamente à fidelidade de Deus. E é impossível que Deus não seja fiel à sua palavra. Então ele enxerga o propósito das aflições, o propósito das lutas. E isso é interessante porque ele vai fazer uma reflexão criacional aqui, nesse ponto. A compreensão dele é de ver as aflições como instrumento de fortalecimento, no bloco anterior, mas também como um instrumento de edificação para os santos, onde ele é a ferramenta escolhida por Deus para edificar os santos. E ele não vai fazer isso cantando, ele não vai fazer isso dando alimento, ele vai fazer isso passando por sofrimento, passando pela dor, passando pela angústia, sentindo as dores de dar à luz a piedade para os seus irmãos, para o seu próximo. Que graça, nós vemos isso em Filipenses, falando sobre Jesus Cristo, que a nós não foi dado o privilégio somente de crer nele, mas de padecer. É um privilégio, irmãos? Quando você passa por isso, é um privilégio? Porque às vezes você pode pensar que passar por isso significa que você vai fazer uma viagem missionária e é perseguido. Significa que você vai evangelizar alguém na praça e você é cuspido. Significa que você vai fazer um culto entre os seus familiares e eles desprezam. Não. É o seu testemunho de fé diante das complexidades e dificuldades da vida. Você precisa encaixar desse jeito, porque talvez você nunca será perseguido como os cristãos do primeiro século. Talvez você nunca enfrentará lutas como os cristãos do primeiro século. As suas lutas são outras. Deus colocou vocês em frontes diferentes. E neles vocês precisam demonstrar a fidelidade, porque outros estão olhando para vocês. Porque outros estão vendo vocês lutarem. E muitas vezes eles observam como segurar adequadamente a arma, como vestir adequadamente a armadura, como segurar adequadamente a espada, como calçar adequadamente o sapato, como botar adequadamente o cinto. Eles olham para vocês e eles aprendem. Eles aprendem como ser fiel na prática. Eles aprendem isso. Nós precisamos entender que existe algo maior na nossa dor, algo maior nas nossas aflições. E é evidente, meus irmãos,
que essa não é a única faceta das aflições, até porque nós já vimos diversas outras aqui, até mesmo nesse salmo. Contudo, essa mencionada aqui, porque ela é particularmente especial. Porque essa faceta aqui das aflições, debaixo do propósito de Deus, ela destaca uma faceta que é muito, muito menosprezada, especialmente porque em nossas aflições nós tendemos a ser extremamente egoístas. Nós queremos nos livrar das nossas dores. Nós queremos o nosso conforto de volta. Nós queremos a nossa alegria, o nosso contentamento. Nós queremos aproveitar do conforto que esse mundo pode oferecer de volta. Nós queremos. Os irmãos percebem como isso nubla a nossa meditação? Isso coloca um balde de piche nas nossas reflexões. Porque nós não desenvolvemos uma sabedoria bíblica tal que discirna o egoísmo, o ego e os seus sagazes caminhos pelo nosso coração. Tem compartimentos no seu coração que só o seu ego conhece, sabia? Só o seu ego conhece. É prejudicial demais para você conhecer. Muito prejudicial. Você não vai gostar. E quanto mais nós não encaramos essa realidade de suspeitarmos de nós mesmos, quanto mais nós não encaramos essa realidade, menos nós vamos conseguir esquadrinhar o nosso coração. Menos. E mais suscetíveis nós ficaremos à nossa carne e às investidas demoníacas. E mais nós falharemos em responder adequadamente às aflições que o Senhor coloca diante de nós. São inúmeras, meus irmãos. Olhem para a vida prática de vocês, olhem para o trabalho de vocês, olhem para o relacionamento de vocês. São das mais variadas formas, inúmeras, às vezes as mais simples, e nós não conseguimos discernir, nós falhamos, nós tropeçamos, nós vacilamos. Quantas oportunidades nós perdemos de mostrar isso para os nossos filhos, os nossos cônjuges? Quantas? Quantas, meus irmãos? Talvez isso demonstre a nós que nós estamos mais preocupados com as coisas desse mundo do que com as coisas do mundo por vir. Então entenda, existe um propósito em que Deus almeja nas aflições que vai além do seu consolo, que vai além do seu conforto, que vai além da sua dor. Ou você acha que Ele move o universo para lhe consolar? Ou você acha que Ele sustenta a criação para lhe dar consolo e conforto? É Ele que é o Senhor da glória. Ele é o Senhor soberano. Ele é o Rei dos reis. É Ele. Não somos nós. Mas vocês já pararam para pensar que quando nós passamos por aflições, nós achamos que nós somos? Nós somos. Os irmãos já tiveram essas oportunidades. Se não tiveram, pela graça de Deus, os irmãos terão. Vocês já pararam para ver como é difícil meditar na dor, meditar na angústia. Isso exige de nós mais musculatura espiritual. Não já perceberam isso? Mas sem essa meditação, os irmãos nunca conseguirão essa musculatura. Nunca. Nunca conseguirão. Quantas passaram sem ser aproveitadas por vocês, meus irmãos? Quantas? Quantas estão passando agora? Existe um Deus, trino e soberano, que governa tudo. Planetas que vocês nem conhecem e que nós nunca iremos conhecer. Galáxias que nós não conseguimos atingir. Ele governa tudo. E para cada partícula de poeira, ele tem um propósito e a sustenta. Será que ele não olhará de forma especial para nós, os seus filhos? Será? Então, olha a reflexão do salmista aqui. Existe algo além de mim nas minhas aflições. Existe algo além de mim na minha dor.
nós vamos entender como isso é ainda mais gritante. Nós vamos ver do versículo 73 uma celebração criacional, a busca pela vontade de Deus. No versículo 74, o versículo 74 é o nosso ponto principal, mas do 74 ao 79 nós vemos um propósito missional. Olha que interessante, um propósito missional, de missões. Nas aflições, ele enxerga a oportunidade de testemunhar da fidelidade de Deus nas aflições. E o versículo 80, nós veremos uma súplica por fortalecimento. É evidente que ele sabe que a força não vem dele. É evidente, não é? Então, o primeiro ponto aqui, uma celebração criacional. Os irmãos percebem aqui que é uma celebração mesmo. E pela primeira vez no Salmo 119, Deus é celebrado como Criador. Não somente o Criador de todas as coisas, mas especialmente o Criador do homem, o Criador da humanidade. Pela primeira vez aqui, ele diz, as tuas mãos me fizeram, me afeiçoaram. Olha que interessante, olha. Ele olha para ele mesmo e ele sabe, a conclusão que ele chega é que ele não somente foi criado, mas ele foi feito como ele é agora, para passar por esse instante agora. Deus o moldou de tal forma para que ele passe por esse instante, afeiçoar, de tornar... Se a gente pegar só a palavra da tradução, né, quando a gente diz assim, essa pessoa é afeiçoada, né? Essa pessoa, tem alguns que demonstram mais características da queda, é evidente, né? Mas no todo nós vemos que existem pessoas mais afeiçoadas. Então a reflexão é de que essa pessoa é bem aparentada, tem um molde diferente, né? Afeiçoado. Então ele diz que Deus o modelou aqui. Deus o criou e o modelou, moldou. E é interessante que ele faz essa reflexão, meus irmãos, justamente encarando a realidade que ele vive agora e que precisa que ele tenha agora como resposta do que ele foi feito. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Aí, então, a súplica, né, o pedido, diante dessa constatação. Uma reflexão, então, uma súplica, um pedido. Ensina-me. É aquela ordem divina, né? Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Então, a princípio aqui parece uma declaração muito simples, né? Nós passamos aqui desapercebido. Deus criou realmente, Deus criou, formou isso, né? Parece muito simples. Talvez, meus irmãos, pelo seu caráter simples, muitos ensinos importantes eles passam desapercebidos em nós. E é aqui que eu convido a vocês para fazer aquilo que eu faço e o George também, todas as vezes que nós sentamos ou ficamos diante de vocês aqui, que é a meditação das Escrituras. O que isso significa? Como isso se encaixa em nossas vidas? Como esse moldar de Deus nos molda aqui? O interessante é que essa reflexão ela parte necessariamente de uma mente devota. Necessariamente. Primeiro, diante da realidade de que o Senhor é o Criador. Assim como ele fez o Sol e a Lua, os astros para governar o dia e o outro para governar a noite, assim como ele criou os peixes e os animais do céu, dos mares, da terra, assim como ele criou tudo, ele criou o homem. Ele fez o homem. A ideia de fazer é construir mesmo, certo? É de fabricar, mas de construção. Deus me construiu. Mas o que é interessante, e por isso que só pode vir de uma mente devota, é por causa da duplicidade da reflexão. Primeiro, para saber que Deus me criou, eu preciso ter uma concepção sobre Deus. Mas não necessariamente eu preciso ser uma nova criatura para isso. Mas a realidade de que Deus o moldou como ele é, necessariamente nós precisamos enxergar características de Deus em nós. Necessariamente. Porque se eu for um adúltero, por exemplo, eu não posso dizer que Deus me moldou como eu sou. Não posso. Se eu for um mentiroso, se eu for um enganador, se eu for um trapaceiro, um corrupto, se eu sou alguém que despreza a minha família, que enaltece o trabalho acima de todas as outras coisas, eu não posso dizer que Deus me moldou do jeito que eu sou. Não posso. Eu estarei blasfemando contra Deus. Não posso dizer isso. Especialmente porque as palavras dele são sustentadas de todos os lados por palavras piedosas, tementes e esperançosas. Não são palavras isoladas. Uma coisa é eu proferir uma palavra que
pode mostrar que naquele momento eu sou piedoso. Outra coisa bem diferente, encontrar uma nuvem de testemunhas de outras palavras reforçando aquela palavra. É algo bem diferente. Então, essa reflexão, ela busca sustento no propósito de Deus. Ou seja, se Deus me fez, existe um propósito para mim. Por isso a ideia dele como um construtor. Ele não usa aquela expressão bará, né? Criou Deus os céus e a terra, do nada. Não é essa a expressão que ele usa. A expressão que ele usa é de construtor mesmo. Deus o fabricou para um propósito. Deus o construiu para um propósito. E aí ele enxerga aquilo que ele está passando agora como um aspecto desse propósito no plano de Deus, que é o seu fabricante, que é o seu construtor, é o seu dono. E ele enxerga nesse propósito a luz da esperança. Quem cria algo como sua feitura para descartá-lo? Quem faz isso? Quem cria, dá nome e cuida para desprezar? Quem faz isso? Nós não fazemos isso. Quanto mais Deus. Deus não faz isso. Qual é o ponto aqui? Não é simplesmente apontar essa verdade criacional de Deus em relação a toda a humanidade. Deus criou, não é só isso. Mas enfatizar a realidade de que Ele agora, o crente, o justo, fiel, esperançoso, encontra sustento em tal verdade. E essa é uma reflexão redentiva, meus irmãos. Outras versões colocará a primeira parte desse versículo da seguinte forma: tuas mãos me modelaram e me fizeram o que eu sou. Eu sei que não é possível encontrar piedade, esperança e fidelidade em mim, se não for tu, ó meu Criador, que o colocou. Não é possível. O Senhor, olha a mentalidade que essa ideia de modelar, né? O Senhor me preparou para agora. Para esse instante que eu estou passando. Para essa situação que eu estou vivendo. O Senhor me preparou. A resposta que ele dá diante disso reafirma ainda mais essa conclusão que ele chega. Isso quer dizer que existe um plano criacional e soberano, onde cada movimento das mãos de Deus possui um propósito, bem mais do que nós conseguimos ver. Então, diante dessa reflexão, vem a súplica, né? Então, ensina-me. O que significa os teus propósitos? Só me faz entender. Me faz ver. Nós precisamos fazer orações como essa. Ele diz, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Nós precisamos, às vezes, eu já fiz orações assim, né? Eu creio que você também já fez orações assim. Senhor, eu não estou conseguindo enxergar. Não estou mesmo. Meus olhos não conseguem ver. As aflições não permitem que eu entenda. Mas eu sei que existe algo mais. Só me mostre. Eu sou ignorante deles. Eu não consigo realmente discernir. Mas, por favor, só me mostre para que eu veja. Só isso. Só me faz entender. Por favor. Como isso desenvolve a tua vontade na minha vida, para que eu veja os teus propósitos. Isso não quer dizer que Deus vai responder, né? É evidente, não quer dizer. Mas é uma oração plausível, válida, daquele que entende a vontade de Deus sobre tudo, né? Porque muitas vezes nós não atentamos, embora nós já tenhamos refletido nesse mesmo salmo, é que o instrumento pedagógico de Deus aqui é justamente a dor, as aflições, as angústias. Eu não poderia escolher outro Senhor. Não poderia me ensinar de outra forma. Mas no salmo todo, um instrumento pedagógico é justamente a aflição, a dor, a perseguição, a vergonha, a humilhação. Esse é o instrumento pedagógico.
Talvez isso também nos ensine algo, talvez nos ensine que existe uma realidade no seu ser novo que precisa, nesse processo de reconstrução, refazimento, precisa ser atingido e só será atingido por essas realidades. Só. Você precisa experimentar, chegando na nova aliança, você precisa experimentar o que o seu Salvador experimentou. Fragmentos das suas dores, fragmentos da sua humilhação, fragmentos da sua angústia. Você precisa experimentar. Isso se torna ainda mais cristão, mais nova criatura, quando nós entendemos o propósito que ele enxerga nisso. Vai além dele, a semelhança do que aconteceu com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vai além dele, a sua dor o transcende. A sua dor ultrapassa as suas necessidades. Ele entende que ele vive não somente para o seu relacionamento de fidelidade com Deus, mas existem outros aspectos que precisam ser observados para atingir outros. E aí, versículos 74 e 79, ele vê um propósito missional. Esse termo missional, meus irmãos, é um termo muito mal compreendido por alguns. A ideia, porque existem realmente muitos movimentos missionais, igrejas missionais, que têm observado esse termo como um recurso para crescimento de igreja, um recurso para dar um propósito que vai além das Escrituras, porque tudo é missional, tudo é missiologia, que vai além das Escrituras para cada cristão e para a igreja, né? Mas isso não deve remover de nós essa realidade de ser missional. Ser missional e compreender que você não precisa mudar de endereço para ser um missionário. Que ser cristão é ser missionário. É essa a compreensão. É um reconhecimento da sua missão enquanto cristão. Você precisa fazer discípulos, porque assim você foi feito. Então ele enxerga que a minha vida alcança outros de alguma forma e sempre vai mostrar como eu concebo Deus, ou de forma negativa ou de forma positiva. Compreendendo isso, faz com que nós observemos mais de forma positiva, porque nós compreendemos. Existe um propósito aqui, existe a intenção de alcançar algo, né? Então, ele vê a oportunidade de testemunhar a sua fidelidade para com Deus e a fidelidade de Deus para com ele, mesmo sabendo que as aflições estão vindo sobre ele pelas mãos de Deus, embora tenham os seus instrumentos perversos. Que são os ímpios, né? Esse ponto ele sustenta o nosso tema, como eu falei, versículo 74, e motivou, né, o tema da nossa mensagem. Ele diz o seguinte: alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. O ponto aqui é bem simples, meus irmãos. A sua palavra é direcionada para outros crentes aqui. Não, ele enxerga um propósito de edificação do meio dele. É tanto que ele ressalta aqui, né, os que te temem, né? Alegraram-se os que te temem, né? Aqueles que são crentes. No versículo 79, ele reforça isso ainda mais. Existe uma realidade em que isso é vivenciado. E a alegria, ou seja, o regozijo aqui da fidelidade e perseverança, por que eles se alegrarão? Porque aqueles que temem ao Senhor olharão para ele e se alegrarão. É algo que não está acontecendo agora, nessa situação em que ele está passando. Não está acontecendo nesse momento, mas acontecerá. É tanto que algumas versões colocam isso para o futuro. Por isso que eu coloquei aqui algumas observações, eu travei na leitura. Alegrarão quando eles me verão e se alegrarão. Outras versões colocam assim. Eles me verão e se alegrarão, porque ele quer realçar esse acontecimento ainda em processo. Está em processo, está em progresso. Mas a ideia aqui, não é que
isso irá acontecer somente quando for concluída a sua aprovação. E ele entende realmente que isso vai ter um fim, né? Isso vai chegar ao fim em algum momento e Deus, então, mostrará para ele o resultado do seu propósito. Isso vai chegar ao fim em algum momento. Mas esse processo está sendo visto. Esse processo pelo qual ele está passando. Por isso que algumas versões têm dificuldade de botar em algo que já aconteceu, algo que está acontecendo e algo que acontecerá. Porque na língua hebraica não tem tempo. O tempo é determinado muito pelo contexto, não tem presente, passado, futuro. No grego tem isso, na língua hebraica não tem isso. Então, existe essa dificuldade aqui. A forma como ele configura essas palavras aqui dá a ideia de que esse processo está sendo observado e ainda não foi concluído. Então, poderia muito bem ser traduzido para um tempo presente, por exemplo. Alegram-se quando me veem. E isso alcançará a sua consumação no final da sua aprovação. E aqui, meus irmãos, é evidente aqui que essa perspectiva missional do salmista, ela também serve de motivação adicional para aqueles que estão passando por aflições. As palavras do salmista mostram justamente o processo, como ele se portou durante esse processo, como ele se comportou durante esse processo. Por isso essa perspectiva missional. As minhas decisões são vistas, os meus comportamentos são observados, as minhas escolhas são observadas. E não é essa realidade de observar para fofocar ou para algum tipo de coisa nesse tipo, mas da observação para tirar uma prova, para comprovar algo. A gente vai entender mais na frente isso. E ele diz então, alegraram-se os que te temem quando me viram. O motivo desse testemunho aqui é a confiança, gerar confiança nos seus irmãos, porque eles precisam ver algo. O salmista descreve esse algo que o sustenta e que precisa fazer com que eles vejam. Porque na tua palavra tenho esperado. Tudo pode mostrar o contrário. A minha mente pode me enganar, o meu coração pode ser uma armadilha, aqueles que estão ao meu redor podem forjar enganos contra mim, mas eu esperarei na tua palavra. A palavra aqui pode ser traduzida também como promessa, né? O que é a palavra aqui? É aquilo que foi prometido para ele. Prometido para ele especificamente? Não, prometido para os santos, prometido para aqueles que creem em Deus. Lembra lá, o fundamento do saltério todo é o Salmo 1 e o Salmo 2. Os justos não perecerão, os ímpios perecerão. Os justos não perecerão, os justos prevalecerão. Por isso que ele espera, a visão dele vai além. Ou seja, eu sou testemunho da fidelidade e sustento de Deus, mesmo nos momentos mais terríveis da jornada do justo. Olha a compreensão. E esse testemunho aqui, no versículo 75 até o 79, ele vai descrever qual testemunho é esse. O que é visto nele. Qual a reflexão dele que resultou no versículo 74, que resultou nessa percepção dele. Versículo 75, vamos ver de um por um aqui mais rápido. O versículo 75, ele reconhece que o agir de Deus é justo e tem seus propósitos. Ele diz assim, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos. Juízos, meus filhos. Aquilo que ele está experimentando. Mas o juízo aqui dá a ideia de decisão de Deus. E as decisões de Deus nesse instante é a dor. Pode ser a doença, pode ser o desemprego, pode ser as dificuldades conjugais. Ele sabe que Deus tem um propósito para ele. Ele sabe que isso existe um propósito. Ele sabe que em cada lágrima que cai, verte também aspectos de um propósito. Ele entende isso, né? Bem sei, e o bem sei aqui é aquele termo por conhecimento que nós vimos em Oséias, é de conhecer por intimidade. Não é um conhecer intelectual. Assim, eu decorei as suas leis,
Eu decorei o Salmo primeiro, eu decorei o Salmo segundo, e eu sei, o Salmo diz, mas não, é por experiência. Quando ele fala assim, pode dar a entender que pode ser tanto um processo, tanto uma conclusão que ele chegou nesse processo aqui, ou seja, nesse período, não dá para saber quanto tempo, né? Mas desde o versículo 1 até aqui, nesse período de aflição, nesse período gerou nele uma compreensão madura. E por experiência, porque Deus vem o sustentando até agora ele não morreu, ele não caiu, até agora ele não definhou, até agora. Ou então dá a ideia de que ele passou por essas situações outras vezes, que é mais plausível, né? Ele passou por essas situações outras vezes e viu que o Senhor cuida dos seus. Então a ideia de bem sei aqui, e essa ênfase, né, bem sei, é de conhecimento por intimidade, por relacionamento. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade, olha o ponto, como isso acontece? Dá um curto-circuito aqui, ainda não? Com fidelidade me afligiste. Afligir aqui, meus irmãos, é literalmente humilhar. Mas para ser mais literal ainda, é curvar-me. Com fidelidade me curvou. Qual foi o peso que ele colocou diante dele para o curvar? Dor, aflição, vergonha. Olha lá. Olha lá se você não se curvou ainda diante dele. Porque isso quer dizer que é necessário um peso maior. E se Deus disciplina aqueles que ele ama, como o pai disciplina os filhos, e se você é filho dele, ele colocará um peso sobre peso até você se curvar. Se curvar aqui é ter um entendimento de total dependência. Eu sou teu. Tu me fizeste. Faze comigo o que queres, contanto que eu seja instrumento de glória para o Senhor. Faze. Faze, Deus. Com fidelidade. Fidelidade a nós, isso aqui é um contrassenso das igrejas triunfalistas, né? Como é que Deus nos humilha, nos aflige, algumas versões podem entender colocando em angústias, né? Como é que Deus faz isso? Por fidelidade. Então, será que ele está dizendo que é porque a minha fidelidade com ele não foi tão boa, não foi tão íntegra, então ele fez isso, né? Mas não, é a fidelidade dele. Ele nos moldará. Ele nos moldará, meus irmãos. Encontre essa realidade na nova aliança em Cristo Jesus, em que nós somos conformados. Existe um molde que é Cristo, em qual nós precisamos ser encaixados. Às vezes, aparar algumas arestas dói mais, mas precisam ser aparadas. Versículos 76 a 77, ele sustenta a sua esperança na fidelidade pactual de Deus. Esse é o grande, nesse bloco, um versículo que salta aos olhos, além desse 74, é o sustento disso tudo, que é a fidelidade pactual de Deus, e não a sua fidelidade para com Deus. Diz assim, venha, pois, a tua bondade. Bondade aqui é a palavra hesed, né? Que é aquela palavra usada em Osés para falar de amor pactual, amor leal, amor da aliança. Então, venha, pois, a tua bondade, né? O teu amor leal. E aí ele diz, consola-me. Venha o teu amor leal consolar-me, né? Consolar aqui é conforto mesmo, é buscar conforto. Mas olha que é interessante, quando eu estava refletindo sobre esse versículo, eu achei interessante que ele não necessariamente pede para que Deus cesse as aflições. Ele não pede para que Deus tire as aflições. Por quê? Porque existe um propósito. Ele não pede para que Deus tire a dor, a angústia, porque ele sabe que tem um propósito. Venha, pois, a tua bondade, o teu amor leal, amor pactual,
consolar-me. E aí reflete, ecoa novamente a segunda parte do versículo 1. Faz-me aprender, ensina-me a compreender os teus mandamentos. Segundo a palavra que deste ao teu servo, remonta aí as promessas. Por isso ele clama no versículo de número 77. Baixem-se sobre mim as tuas misericórdias, o teu favor, a tua compaixão, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Né? Lembra aí do Salmo número 1, onde está o deleite dos justos na lei de Deus. O termo aqui pode ser entendido como deleite. No versículo 78, ele acredita que somente os justos prevalecerão. E ele faz isso refletindo de uma forma negativa, quando ele diz assim, envergonhados. Envergonhado aqui quer dizer não prevalecerão. Por quê? Por que envergonhado? Porque os seus propósitos não prevalecerão. Então, pelos seus propósitos não prevalecerem, eles serão envergonhados. Envergonhados sejam os soberbos, né, os altivos, por me haverem oprimido injustamente. Mas olha que interessante. Eles são instrumentos de Deus, mas receberão a punição pela satisfação que eles têm no mal. É o que os faz perversos. Não tem arrependimento, não tem remorso no que fazem. São perversos. Eu, porém, ao contrário deles, meditarei nos teus preceitos, mesmo sendo afligido, mesmo sendo injustiçado. E o versículo 79, ele prefere esperar pelos justos do que se associar aos perversos. E aqui tem um paralelismo, para dar uma ênfase, né? O versículo é um paralelismo, quando ele diz, voltem-se para mim os que te temem. Olha, interessante, ele foi abandonado aqui. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem, a mesma palavra usada lá no versículo 75, mesma palavra, o conhecimento, bem sei, é a mesma palavra usada aqui, Yadá, quando ele diz, os que te conhecem, e aí ele reafirma essa realidade de que são aqueles realmente crentes, são aqueles que têm um relacionamento fiel com Deus, os que conhecem os teus testemunhos. E olha qual é a ideia aqui, meus irmãos, a ideia é de que nesse tempo, a aflição, nesse tempo de aflição, ele foi abandonado pelos justos, pelos outros crentes. Por quê? Porque naquela cultura, naquele tempo, lembra lá, quando a mulher era infértil, para aquela cultura era sinal de que ela não tinha o favor de Deus, de que ela não foi abençoada por Deus, de que ela não tinha a bondade de Deus sobre ela. Então, lembra lá de Jó, quando alguém estava sendo afligido, quando alguém estava passando por dificuldades, por provação, não era compreendido como provação. Nós encontramos isso na Nova Aliança. Era compreendido como se aquela pessoa estivesse sendo alvo do juízo de Deus. Não tem. Por isso que igrejas neopentecostais e algumas pentecostais se apoiam muito no Antigo Testamento para falar sobre prosperidade. A ideia de que elas não estão sendo abençoadas porque não têm o favor de Deus. Por isso que elas estão recebendo juízo. Então, essa é a compreensão que rege, por exemplo, a cultura da Antiga Aliança. De que aqueles que estão recebendo o juízo, que é realçado em Jó, aqueles que estão passando por provação, que esse é um termo que nós encontramos na Nova Aliança, eles estão passando por isso por causa do juízo de Deus sobre eles. E olha que é interessante, nesse momento ele foi abandonado por aqueles que deviam ser instrumentos de misericórdia para ele, mas nele não gera esse desejo um desejo punitivo, mas um desejo missional. Nós vamos ver isso logo, logo. Versículo 8, nós vemos então a súplica por fortalecimento. O salmista deseja ter uma vida irrepreensível. Ele não quer andar como aqueles que serão envergonhados. Ele não quer viver como os ímpios. Quando ele diz, seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos. Olha, meu irmão, que coisa linda. A vontade dele poderia ser completamente outra. Nós sabemos que essa é a nossa vontade na dor, na aflição. Mas ele coloca como espelho do seu coração os decretos de Deus. E quando a palavra de Deus é colocada aqui como decretos, carrega essa ideia de que existe um plano
Deus decretou, existe um plano, e esse plano ele deseja que seja executado na vida dele, independente da dor, da humilhação e da vergonha. Mas que ele seja completamente atingido pelos decretos de Deus, e não por sua vontade. Seja o meu coração irrepreensível, sem qualquer possibilidade de repreensão diante dos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Olha que maravilhoso isso. Esse termo envergonhado é o mesmo termo utilizado lá no versículo 78, para que não aconteça comigo o que acontecerão com eles. É o que ele quer dizer. Para que eu prevaleça ao contrário deles que não prevalecerão. É isso que ele está dizendo. Que o meu coração seja repreensível diante dos teus decretos, para que eu prevaleça ao contrário deles, dos ímpios, dos soberbos, que não prevalecerão, por isso serão envergonhados. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Uma pergunta para nós refletirmos. Diante desse ponto que eu coloquei, meus irmãos, como nós testemunhamos quando estamos passando por aflições? Como nós testemunhamos? Não somente diante de Deus, porque parece algo muito subjetivo, mas diante dos santos, diante dos crentes. Como nós testemunhamos? Nós demonstramos que a fidelidade de Deus nos toma, nós demonstramos que estamos encharcados de esperança, ou nós demonstramos uma atmosfera de murmúrio, de desesperança? Eu já vi alguns crentes sofrerem como ímpios, tristes, irmãos. Faz nascer no nosso coração uma ira. Ira. Quando aqueles que professam que confiam no Senhor sofrem como aqueles que nunca conheceram a Deus. Como nós sofremos? Imagine que o nosso sofrimento pode ser um instrumento de evangelismo até para aqueles que não conhecem o Senhor. Como suportas? Como? Lembra lá das palavras da mulher de Jó, quando ela diz, amaldiçoa, né, a Deus e morre. Imagine se nós compreendermos outras palavras assim. Como suportas com integridade tamanho dor, afronta e sofrimento? Como suportas? Olha a porta aberta para nós testemunhar. Então a intenção aqui por trás do testemunho do salmista, ela é extremamente impactante, especialmente porque ela não é vingativa. Ele olha para aqueles que abandonaram ele e ele reconhece que diante do seu testemunho, com alegria, eles retornarão para o seu convívio, para junto dele. Ele está sendo afligido aqui duplamente. Primeiro pelas mãos dos ímpios e pelo abandono daqueles que deveriam ser instrumentos de misericórdia. Não é? Duplamente. O ponto do salmista é bem simples e bem piedoso. Não serei para eles o que eles estão sendo para mim. É isso. Não serei para eles o que eles estão sendo para mim. Olha que o contrário disso é tão claro na nossa mente vingativa. Pois não farei mais isso. Pois me comportarei assim. Pois será assim agora. Não é desse jeito? Eu já tive vários impulsos assim. Ainda bem que o Senhor me dá um cascudo bem rápido, para que eu não vacile. E aí quando eu comento com a Amanda, eu fico com vergonha na frente dela, porque eu já comentei mesmo. Vou fazer isso, Amanda. Não faço não. Covarde. Me parecendo um covarde diante de Deus. Desculpa, Deus. Desculpa. Graças a Deus pelos cascos. Serei um instrumento de
testemunho de fidelidade pactual de Deus, sem precisar, com isso, justificar e me defender da injustiça que estão proferindo sobre mim. A fidelidade, a prova de que ele está sendo injustiçado é a esperança e a confiança em Deus que ele exerce no meio da dor e do sofrimento. Então eles retornarão e testemunharão da fidelidade do Senhor e se alegrarão. É o que ele diz, né? Deixa eu só contar uma ilustração assim, muito rápida para os irmãos, tá bom? Aquele livro escrito pelo John Piper, Lições de um Leito de Hospital, livrinho azulzinho, quem faz o prefácio é uma irmã em Cristo, é uma jovem cristã, não tão jovem agora, né? Mas ela passou por esse momento em 69, Johnny Tada, Johnny Tada. Em 1967, ela ficou tetraplégica aos 17 anos de idade por causa de um mergulho. Depois desse acidente, ela passou dos anos 67 ao ano 69 internada ali no hospital. E ela conta que um dos diversos momentos difíceis, extremamente difíceis, que ela passou naquele hospital, em um momento singular de extremo pânico que ela teve, prestes a fazer ali um exame que ela necessitava, sem ter ninguém ao seu redor, sem ter ninguém por perto, sequer para enxugar as suas lágrimas, coisa que nem ela poderia fazer. Então, ela conta que veio um hino que cantava em sua igreja. Esse hino veio à mente dela, e esse hino a lembrou do conforto e da esperança. E a parte desse hino que veio à mente dela diz assim: descansa, minha alma, o Senhor está ao teu lado. Suporta paciente a cruz da dor ou do sofrimento. Deixa que teu Deus ordene e providencie. A cada mudança, ele permanecerá fiel. Descansa, minha alma, o melhor de todos, o teu amigo celestial, através de caminhos espinhosos, te conduz a um final feliz. E ela afirma que, naquele momento, a sua vida mudou radicalmente. De que ela encararia aquela estadia dela no hospital não como um tempo de dor. E diante disso, ela fez uma resolução. Ela disse o seguinte: não permaneceria ali como se tivesse sido sentenciada à prisão. Não importava o que acontecesse, decidi que aquele hospital seria uma academia de ginástica para minha alma, um campo de batalha para minha fé e um campo missionário para Deus. Ela só tinha 17 anos quando se deparou com a necessidade vital de amadurecer espiritualmente. Será que você já se deparou com essa realidade? Será que você já encarou esse fato? Será que você já chegou a essa conclusão? Os momentos de dor são exercícios para a nossa piedade, meus irmãos. Exercitemos, então, diante do Mestre, diante do nosso Senhor. Não se engane, meus irmãos. Não se engane. Inanição espiritual mata. Não se engane. Mata. A sua incapacidade de absorver alimentos, nutrientes, de assimilar os alimentos. Mata. Não se engane. Nós precisamos compreender isso. E os momentos de dor e sofrimento são as melhores academias, são as melhores universidades para que nós aprendamos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos lá. Nosso Deus maravilhoso, Pai, assim como o salmista no versículo 80 aqui, suplica ao Senhor, nós suplicamos. Dá-nos força, ó Senhor. Fortalece-nos para que o nosso coração seja encontrado irrepreensível diante dos teus decretos. Para que não sejamos envergonhados, ó Deus. Para que nós possamos prevalecer
diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos receberá um dia em glória. Ajuda-nos, ó Deus. Sem o Senhor nós não conseguimos, ó Pai. Sem o Senhor nós perecemos, nós caímos. Nós sabemos que não existe poder em nós mesmos. Nós sabemos que somos atingidos constantemente pelas inúmeras aflições que todos os dias nos assaltam, em escalas menores e maiores. Rogamos a Ti, que sejamos encontrados fiéis. Ajuda-nos, ó Deus. Pela fidelidade do Senhor, não a nossa. Pela misericórdia e graça do Senhor, derrama sobre nós o Teu favor, Deus. Em nome de Jesus, nosso Redentor, por meio do qual nós temos ousadia e acesso ao Senhor. Amém.